Bom, eu tenho a satisfação agora de convidar para a nossa transmissão o crítico musical Régis Tadeu, que vai comentar um pouquinho também, fazer uma avaliação, né, de toda essa carreira, né, que marcou gerações, né, Régis? Conta pra gente quais foram aí os momentos marcantes da carreira de Nana Caymmi. E para você, conta pra gente qual foi a música que mais te marcou. Muito boa tarde a você. Muito boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. A Nana Caymmi foi uma cantora absolutamente brilhante dentro do estilo que ela carregou a vida inteira, né? Sempre privilegiando um repertório. Era mais calcado. Ela cantando samba canção, por exemplo, era absolutamente sensacional. E eu coloco a Nana, qualitativamente falando, ao lado de Elis Regina, de Gal Costa, sem sombra de dúvida. E a Nana foi também uma cantora que ela foi incapaz de gravar um disco ruim. Você não encontra discos ruins na discografia da Nana, você pode até encontrar bons discos e ótimos discos, né? Então, realmente, é uma pena que a gente tenha que falar isso, mas, lamentavelmente, muita gente vai tomar contato com a obra da Nana depois que ela não está mais aqui, né? Isso é lamentável. Mas assim, antes tarde do que nunca, porque realmente toda a discografia da Nana tem que ser ouvida com muita atenção, porque ela era uma cantora absolutamente soberba, de uma personalidade extremamente marcante, como a própria filha dela disse, ela realmente tinha opiniões fortíssimas, era tipo, ou você amava ou você odiava. Mas, assim, musicalmente falando, a carreira da Nana foi brilhante. E a gente tem um ponto também interessante que foi defendido por ela ao longo da carreira, que foi essa preservação do legado também do pai, Dorival Caymmi. Ela levou isso com ela também, né, ao longo dessa carreira. E ela vai deixar também esse legado. Quero que você fale desse legado que ela levou para ela e o que vai deixar também, né, para a música brasileira. Eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito de legado, né? Para mim, o legado, a gente vai avaliar o legado deixado por alguém depois de alguns anos depois da morte da pessoa, né? Eu acho que ainda é muito cedo para se fazer uma avaliação de um legado. Eu acho que talvez daqui a alguns anos, certamente, a obra da Nana vai ser revista e aí sim a gente vai realmente chegar à conclusão de que ela deixou uma obra que vai realmente ultrapassar a barreira do tempo. Claro que isso vai depender muito do interesse das pessoas no futuro, né? E isso é que é preocupante, viu? Porque hoje as pessoas cada vez se interessam menos por aquilo que está acontecendo na música brasileira. Mas, assim, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a obra da Nana Caymmi vai, inclusive, ser estudada, porque ela merece. E que discos, conta pra gente, que discos são indispensáveis aí nessa longa carreira de Nana Caymmi que você indicaria aí para quem está nos acompanhando? Olha, eu para mim, eu indicaria todos, mas assim, realmente tem alguns discos dela, por exemplo, nos anos 70, ela fez dois discos sensacionais, na minha opinião, que foi o álbum Nana Caymmi, de 1975, e no ano seguinte ela soltou também um disco que eu julgo incrível, que é o disco Renascer, de 1976. E obviamente que ela tem também, mesmo nos anos 80, ela fez alguns discos muito bons. O Mudança dos Ventos, de 80, é um disco realmente muito legal. Ela tem um disco, por exemplo, com o César Camargo Mariano, que chama, se não me falha a memória, chama-se Voz e Suor, tá? Que é um disco também absolutamente brilhante, dotado de uma sensibilidade harmônica e melódica incrível. Então, para quem não conhece o trabalho da Nana, eu indicaria esses discos. E aí, evidentemente, que quem gostar, e não tem como não gostar, aí eu recomendo a pessoa voltar para os anos 60 e ouvir toda a discografia em ordem cronológica. E como você avalia, e a gente sabe que os jovens cada vez mais estão tendo acesso a todo tipo de música, por todos os tipos de meios, e às vezes, né, são vários, né, ritmos diferentes que você tem acesso ali, né, em pouco tempo, né, por várias mídias. Qual é a sua avaliação em relação a esse legado deixado pela música popular brasileira mesmo
no país, fazendo também uma avaliação em relação ao nosso cenário musical atual, né? E também essa passagem de grandes nomes, né, pela MPB brasileira, inclusive também de Nana Caymmi, ali do bolero ao samba. Então, fazendo essa avaliação desses grandes nomes que, né, estão nos deixando e com, né, o cenário musical atual aqui do nosso país. Bom, o cenário musical brasileiro hoje, em termos popularescos, é uma terra arrasada, né? Porque a Nana Caymmi, ela tem todas as qualidades que faltam a essas pseudo-cantoras que a gente vê por aí, né? As Anitas, Pablo Vittars da vida. É até vergonhoso fazer qualquer tipo de comparação, porque realmente hoje, lamentavelmente, a gente vive, e eu não canso de dizer isso, a gente vive um processo de emburrecimento coletivo, e as novas gerações, apesar de ter acesso super facilitado a qualquer tipo de informação e qualquer tipo de música, a gente vê hoje uma estupidez generalizada, as pessoas com muito pouca vontade de pesquisar, com muito pouca vontade de ouvir coisas novas. Então, a saída de cena da Nana Caymmi é mais um retrato de uma artista que não vai ser substituída, lamentavelmente. Mas enquanto não acontecer como é que eu vou dizer, uma revolução cultural no Brasil, lamentavelmente a gente vai continuar vendo um cenário de música popularesca absurdamente horrível, com canções assim horrorosas, que é exatamente o que a Nana nunca fez. Nunca fez canções horríveis e sempre foi muitíssimo afinada. Aliás, a afinação hoje é que essa turma popularesca não dá a menor bola. Aliás, ninguém liga mais para afinação, né? O que é uma coisa vergonhosa. Então fica o convite aí, né, para que as pessoas que puderem, né, quando puderem revisitarem todo esse trabalho aí que foi feito ao longo de décadas, né, Regis? Muito obrigada aqui pela sua participação no Poder Expresso nesta tarde. Valeu, boa tarde aí para todo mundo.